Shalom Adonai. A graça e a paz do Espírito Santo de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. É bom te encontrar mais um culto ao vivo, para que juntos possamos ouvir a palavra de Deus. Tenho certeza que onde tem uma, duas, três pessoas, o Espírito Santo de Deus está presente. Acredito que maravilhas irão acontecer. Um povo que se reúne, espalhado pelos quatro cantos deste planeta chamado Terra. Um povo que anseia em ouvir a voz de Deus. Um povo que espera Deus se revelar em espírito e em verdade. Sejam bem-vindos, famílias. Eu tenho certeza que essa palavra vai de encontro a você. Aonde você se encontrar agora, o Deus onipotente, onipresente, onisciente, estará te visitando de uma forma sobrenatural. Vamos sentir a presença de Deus, vamos nos abrir, nos rasgar dentro, para que nossos corações sejam preenchidos com a presença do Deus de Israel. O sentido das nossas vidas é Jesus Cristo de Nazaré. O que faz sentido da vida de um homem e de uma mulher é Jesus Cristo de Nazaré. Eu convido a você a descansar, confiar em Deus. Eu convido você a abrir os seus ouvidos, seus corações. Vem uma palavra revelada. Vem uma palavra rema. Vem uma palavra de poder sobre as nossas vidas. Senhor meu Pai, Deus de perto e Deus de longe, majestoso, grande Senhor, se revele a nós, Senhor. Se revele a nós, Senhor. Ó meu Pai, homens e mulheres nesse momento, em suas casas, em suas salas, em algum lugar, ouvindo essa mensagem, esperando o sentido da vida maior falar conosco, que o sentido maior de nossas vidas é Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, venha se fazer presente em nós, meu Pai, se revelando como Alfa e o Ômega, o Emanuel, o Príncipe da Paz, o Leão da tribo de Judá, o Rei dos Reis, o Eu Sou, o Jesus ressuscitado. Entrego a minha vida, entrego a minha família, entrego este culto, entrego essas famílias ao Senhor, meu Pai. E que haja cura, libertação, salvação, transformação, restituição, paz e alegria, renovo em nossas vidas. Amém. Seja bem-vindo, Senhor. Meu irmão e minha irmã, oferte este culto a alguém agora. Você que está assistindo pela internet, convide os seus amigos internautas, seus irmãos internautas, compartilhe esse culto com seus familiares, com seus grupos das redes sociais, para que possam ser alcançadas. A palavra de Deus hoje está no Salmos 42, versículo 11. Porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Nós começamos com uma pergunta: por que estás abatida, ó mulher, ó homem? Por que estás abatida? Porque isso te perturba? Porque teu coração está perturbado? Esperamos em Deus, pois ainda o louvarei Ele.
Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, o tema de hoje: verdadeiro sentido da vida. Qual o seu verdadeiro sentido da vida, mulher? Homem. O que lhe faz viver todos os dias? O que lhe faz viver esperando o dia de amanhã? O que lhe faz alegria de viver esta vida na terra? Estamos vivendo um momento em que o mundo foi visitado por uma praga nos 4 cantos do planeta Terra. E muitos estão perdendo o sentido da vida. Quantas entrevistas em televisões, em rádios, em jornais, redes sociais, testemunhos de muitos que dizem que perdeu o sentido da vida. Que a vida não tem mais o sentido. Porque as praias não estão podendo mais ser acessíveis como antes, os clubes, as piscinas, os teatros, os cinemas, as viagens, os parques de diversões, muitas empresas fechadas em situações financeiras difíceis, um desemprego em massa. Não é fácil, não é fácil. Mas muitos dizem que por tudo isso e muito mais que esteja acontecendo, perdeu o sentido da vida. Muitos perderam o sentido da vida porque não puderam pagar uma prestação e tiveram que devolver aquele bem material. Muitos perderam o sentido da vida porque a saúde foi abalada. Muitos perderam o sentido da vida porque perdeu um ente querido. Ninguém quer perder um ente querido. Muitos perderam o sentido da vida porque não podem mais fazer o que queria fazer no dia a dia, que era algo normal: abraçar, apertar as mãos, cumprimentar um amigo, uma amiga com um beijo no rosto. Muitos perderam o sentido da vida porque não estão conseguindo abrir algumas igrejas para estarem juntos em unidade entre irmãos, que é importante. Muitos perderam o sentido da vida porque não conquistaram ainda a promessa que tanto Deus fez a essa pessoa. O sentido da vida está acima de tudo isso e de todas as coisas. O sentido da vida de um verdadeiro cristão é Jesus Cristo de Nazaré. Se o sentido da sua vida é Jesus, você não tem a força depositada, colocada em carros e em cavalos, em ouro, em prata ou dinheiro. Quantos perderam o sentido da vida porque não estão mais com os recursos altos que estavam antes? Ou quantos perderam o sentido da vida porque sonhavam em ter um dinheiro para investir, pagar, ajudar alguém, comprar, e perderam o sentido da vida. Eu tenho aprendido nesses anos de evangelho com Jesus Cristo de Nazaré, com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele mostra o verdadeiro sentido da vida dele: Cristo. Paulo, ele declara que ele aprendeu a viver com pouco e aprendeu a viver com muito, mas em tudo ele dava graça ao Senhor. Quantas pessoas, as promessas ainda não aconteceram e dizem que não tem mais sentido na vida. Quantas pessoas desejam agora fazer uma linda viagem, um cruzeiro, entrar em um avião, em um carro, pegar a estrada como fazia antes, entrar nos mares, nos rios, mas não podem mais fazer como faziam antes. E dizem que perderam o sentido da vida. Quantas pessoas
pegaram uma corda e tiraram suas próprias vidas. Cometeram suicídio de uma forma ou de outra, porque diz que o momento que o mundo vive é tão difícil que perdeu o sentido da vida. Há poucos dias atrás, um ator muito famoso de uma televisão em um determinado país foi encontrado morto, enforcado. Em outros lugares, alguém fez de outra forma, mas é um suicídio. E deixaram suas cartas sem sentido de viver, dizendo que tinham perdido o sentido da vida, que não aguentavam mais a quarentena, que não aguentavam mais o que está acontecendo no mundo. Guerras, doenças, perseguições, violências, falsidades, hipocrisias, mortes, dificuldades, e deixam as suas cartas sem sentido de viver mais. Há muitos anos atrás, um pastor, esse pastor, ele vendia a Bíblia. Esse pastor, um homem muito bem casado, com a linda família, ele vendia a Bíblia em porta em porta. E um dia ele acordou e descobriu que o dinheiro dele, ele não poderia mais sacar o dinheiro dele, porque tinham confiscado a poupança. E ele chegou em sua casa, pegou um revólver e cometeu o suicídio, porque ele não aceitou perder o dinheiro dele naquele momento. Quando um ser humano comete um suicídio, é porque ele perdeu o sentido da vida. E quando se perde o sentido da vida, é porque o maior sentido não é Jesus Cristo de Nazaré. Dói em eu falar essa palavra, mas é a verdade. Porque o salmista nos revela em Salmos 42:11, por que está abatido? Por que está triste? Por quê? Falta de dinheiro? A praga? O que é? O marido te abandonou? A tua esposa te abandonou? Os teus filhos não te honram? Os teus filhos se perderam no mundo? O seu negócio não vai bem? Você está desempregado? O seu ministério não tem muita gente? O que é que está batendo você? Espera no Senhor. Quando nós temos o verdadeiro sentido da vida, nós esperamos em quem? Em Deus, Jesus Cristo de Nazaré. Infelizmente, quando não se tem um casamento, com aquela festa tão bonita, se perde o sentido até de querer se casar. Muitas pessoas perdem o sentido da vida por não fazer a festa de aniversário de um marido, seu próprio aniversário de seus filhos, e trata a festa como o sentido da vida maior, e fica triste, deprimido, entra em depressão, murmura, briga, tem contenda, fica irado, irada, revoltado, revoltada. Existem pessoas que perdem o sentido da vida quando vê os débitos acontecerem, não tem dinheiro para pagar. Existem pessoas que perdem o sentido da vida porque não tem o dinheiro para dar um filho, uma filha, uma grande viagem, um presente de formatura. Existem pessoas que perdem o sentido da vida porque não podem fazer uma festa de formatura linda e bonita. Qual é o seu sentido da vida, meu irmão e minha irmã? Quando nós temos o sentido da vida que é Jesus, nós olhamos para a cruz. O sentido da vida de um cristão é a cruz. É o evangelho da cruz. É o evangelho da ressurreição. É o evangelho da resiliência. É o evangelho da fé. Muitos se perdem o sentido da vida quando descobrem que tem uma enfermidade incurável
e descobre que o sentido da vida acabou. Meu irmão, se Deus permitir morrer e o seu sentido da vida é Cristo, a morte é lucro, vai para o céu. Ninguém quer morrer agora, eu não quero morrer agora. Mas se eu morrer, o meu sentido da vida não acaba. O meu sentido é a ressurreição. É eu ressuscitar na glória, no céu. Qual o seu sentido da vida, meu irmão? Existem pessoas que o verdadeiro sentido da vida é um plano de saúde. Se perder o plano de saúde, perdeu o verdadeiro sentido da vida. O meu plano de saúde maior é o plano de saúde de Deus. Deus fiel, Deus provedor, Deus que cura, Deus ressuscita. Existem pessoas que o verdadeiro sentido da vida é um cartão de crédito sem limite, uma conta bancária infinitamente gorda de dinheiro. Não pode ser o seu sentido da vida isso, meu irmão e minha irmã, senão você é muito pobre de espírito. Existem pessoas que são tão ricas que só têm dinheiro, não tem o sentido da vida, que é Jesus Cristo. O dinheiro é bom, eu quero dinheiro, mas o meu maior sentido da vida não é o dinheiro, é Jesus. E o cristão tem que estudar a Bíblia, o cristão tem que conhecer o autor da Bíblia, o cristão tem que fazer estudo bíblico em casa, o cristão tem que reunir a família e orar e ler a Bíblia. Família que não lê a Bíblia é família caída. Se alguém cair na tua família, você lendo a Bíblia e vivendo a Bíblia, é problema daquela pessoa, mas não é problema seu, a responsabilidade não é sua. Existem pessoas que, se perder a fama, a beleza, o sucesso, os aplausos, não pode mais comprar as bolsas caras, os relógios de ouro, os sapatos de grife. Perdeu o sentido da vida. Tem pessoas que, quando chega a velhice, os cabelos embranquecem, a pele fica mais flácida. Perdeu o sentido da vida. Existem pessoas porque a barriguinha cresceu um pouquinho. Existe mulher porque o seio desceu um pouco, ou desceu muito, perdeu o sentido da vida. Existem mulheres que, depois que tem a gestação, perdeu o sentido da vida porque o corpo não é mais o mesmo. Meu irmão e minha irmã, o sentido da vida de um homem e de uma mulher tem que ser Jesus Cristo de Nazaré. Existem pessoas que, se tiver que sair daquela casa grande, morar numa casa menor, perdeu o sentido da vida. Existem pessoas que, se tiver que vender algo mais caro e comprar o mais barato, perdeu o sentido da vida. Essas pessoas, porque, meu irmão, o sentido são carros, são cavalos, ouro e prata. Existem pessoas que, se ficarem só, não tiver mais os amigos para visitá-los, perdeu o sentido da vida. Eu aprendi e fui preparado para ficar só, se for necessário, mas eu não fico sem Jesus. O cristão é preparado, muitas vezes, para o momento dele sozinho ali. Os profetas, muitas vezes, ficaram só, mas no sentido da vida, com o melhor amigo, Deus. Nós precisamos, amados, buscar o sentido da vida. No livro de Tiago, capítulo 2, no capítulo 4, o nosso sentido é Deus. Nós temos que ser chamados de amigo de Deus. O Abraão, ele fez uma história na vida dele impressionante. Abraão viveu de tal forma que o sentido da vida dele era Deus. E ser chamado de amigo de Deus, amado, é porque aprendeu a viver com pouco e com muito. Quando Abraão levou Isaac ao sacrifício, mais uma vez aqui a história de Abraão, olha aí, é Deus que está falando. O sentido da vida de Abraão, ele não depositou em Isaac, ele depositou em Deus. Foi por isso que a promessa ficou viva. O motivo de Isaac não ter morrido naquele momento do sacrifício foi porque Abraão, ele botou Deus como o maior sentido da vida. Existem pessoas que estão botando a promessa como o maior sentido da vida.
Existem pessoas que dizem que primeiro é a mulher, ou primeiro é o filho. Primeiro não é a mulher, e primeiro não são os filhos. Primeiro é Deus, depois a família, depois o trabalho, depois a igreja. Existem pessoas que perderam o sentido da vida por tantas coisas e não querem mais viver. Eu tenho acompanhado pessoas que me ligam: pastor, ore por mim, porque eu não tenho mais alegria, pastor. Não tem mais alegria? Como não tem alegria? Pastor, o senhor não está vendo o que está acontecendo, pastor? Estão usando máscaras, luvas. Não podemos sair de nossas casas com a liberdade que nós tínhamos. Não podemos ir à praia, pastor. Não podemos fazer o funeral do próprio familiar. Eu não tenho mais sentido de viver. Não, meu irmão. Me perdoe. Assim eu respondo. Me perdoe. O sentido maior é Cristo. Por Ele e para Ele são todas as coisas. Meu Deus. Existem pessoas, se não tiver uma televisão de última geração, um telefone de última geração, não tem sentido em viver. Existem pessoas que, se não conquistarem as coisas materiais, perde o sentido da vida. Amado, pode acontecer o que acontecer. O que acontecer nas nossas vidas, não podemos perder o sentido de viver. Porque o sentido de viver é para Jesus e por Jesus. Se o seu sentido da vida é Jesus Cristo, vai se cumprir o Salmos 42:11. Você vai esperar em Deus. Existem pessoas que perderam o sentido de esperar em Deus. Existem pessoas que não querem mais esperar em Deus. O sentido da vida é a carne, é o jeitinho, é as coisas ilícitas. Existem pessoas que o sentido da vida é o vinho para acalmar. A Bíblia diz em Provérbios 31 que o sentido da vida dos amargos de coração. Em Provérbios 31, o Senhor revela que o sentido da vida dos amargos de coração, dos atribulados, angustiados, é vinho. Dá vinho angustiado. O sentido deles é relaxar no vinho. Outras pessoas, o sentido da vida é o cigarro. Se não fumar, o sentido da paz acabou e começa a tremer. Outros, o sentido da vida é a maconha. Se não fumar maconha, não fica calmo, não fica nice. Porque o sentido da vida está drogado, alcoolizado, com nicotina, emaconhado, cocainado, alcoolizado. Tem muitos que estão tristes porque as festas juninas foram suspensas. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, que esse ano muitos lugares não vão comemorar o falso São João, que não tem Santo João. Não tem Santo João. Não tem Deus, Santo Deus João. Santo Deus Pedro. São Pedro também. Existem pessoas que estão sem sentido da vida porque não tem mais o São João. Existem pessoas que já estão sofrendo porque não terá o carnaval do próximo ano. Glória a Deus que não terá o carnaval, se Deus sim permitir. Que não haja mais a praga, mas também que não tenha essa miséria dessa festa que não faz sentido nenhum para Deus. O sentido é para o diabo. Existem pessoas que dizem que não pode ficar sem carnaval, sem micareta, sem São João, porque perde o sentido da vida. Isso não é o sentido da vida, isso é o sentido de Baal, Mamon, falsos deuses, idolatria, festas de Sodoma. O sentido da vida de Sodoma e Gomorra era homossexualismo, prostituição, homem com homem, mulher com mulher, os pais tendo relações com suas filhas e seus filhos, alcoolismos, drogas, nudez. Era o sentido da vida de Sodoma e Gomorra. O sentido da vida de um cristão
É Deus! É Deus! Tem muitos que dizem que não tem mais sentido da vida, porque não pode dar mais um abraço. O abraço ele faz falta, eu sinto falta de um abraço. Mas o meu sentido da vida não é esse abraço, é o abraço de Cristo todos os dias. Ele me faz forte todos os dias. Ah, o sentido da vida é ser rico. O sentido da vida é ser milionário. Não é. O sentido da vida é ser rico em espírito. O dinheiro não é pecado. Mas o dinheiro não tem sentido se não tiver Jesus. O meu maior sentido da vida é um dia ser chamado amigo de Cristo. Este é o meu sentido. O meu maior sentido da vida é eu proclamar o Evangelho de Cristo. O meu maior sentido da vida é eu ver a minha família servindo a Jesus. Mas existe um momento que nem todos da sua família querem Jesus. Mas você não pode perder o sentido da vida. Mais uma vez nós vamos falar o nome deste personagem agora. Jó. Ninguém quer perder filhos, eu não quero, está repreendido isso na minha vida e na sua vida. Jó dá uma lição aos quatro cantos da terra. Jó perdeu o sentido de ver os filhos vivos. Jó viu os filhos mortos. Jó viu perder o dinheiro, a saúde. Jó viu a lepra nele. Jó viu a mulher se levantar contra o próprio Deus de Jó. Mas Jó não perdeu o sentido da vida. Jó, o sentido da vida de Jó. Deus. 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 Só surge das cinzas. Só renasce das cinzas. Que o sentido da vida é o Alfa e o Ômega, o Emanuel, o Deus conosco, Deus nosso Senhor, Jesus Cristo de Nazaré. Paulo e Silas foram para a prisão por evangelizar. O sentido de Paulo e Silas era proclamar o Evangelho de Cristo, o Evangelho de Deus. Paulo e Silas foi para a prisão, mas eles tinham o sentido da vida dele, Deus. Corrente se quebra, cadeados se rompem, celas se abrem, muralhas de prisão caem, quando o sentido da vida é Jesus, nosso Senhor Deus. João na prisão, inspirado a escrever o livro das revelações, Apocalipse, sem visão, sem enxergar. O sentido da vida de João, Deus. Sem enxergar, ele conseguiu passar a revelação do livro de Apocalipse. Você pode estar sofrendo o que for, se o seu sentido da vida é Cristo, você vai passar o que Deus quer que você passe para a sua vida, para a sua família e para as pessoas. Você pode estar na fornalha, na cova dos leões, sendo injuriado, perseguido, acusado por injustiças, guerras te açoitando, pedradas em cima de você. Mas se o seu sentido da vida é Deus, você vai concluir o que Deus mandou. O projeto só se conclui quando nós temos o sentido da vida, Jesus Cristo de Nazaré. Infelizmente, muitas pessoas estão hoje muito abatidas, porque dizem que perdeu o sentido da vida. Existem pessoas que perderam o sentido da vida porque o candidato político perdeu, porque aquele candidato que votou não foi como esperava, perdeu o sentido da vida. Tem muitas pessoas que perdem o sentido da vida porque foi humilhado e foi humilhada. Jesus Cristo foi humilhado e não perdeu o sentido da vida de morrer para salvar a mim e a você.
Qual o seu verdadeiro sentido da vida, meu irmão e minha irmã? Reflitamos a nossa vida hoje. Ah, pastor, é porque eu não posso fazer aquela festa. Ah, pastor, é porque eu não posso realizar aquele sonho hoje. Eu pedi o sentido da vida. Ô meu irmão e minha irmã, o nosso sentido da vida não pode estar na terra. O primeiro sentido da vida tem que estar no céu. Quando o nosso sentido da vida está acima das constelações, dos planetas e das estrelas, o não que Deus dá tem sentido. O sim que Deus dá tem sentido. O que adianta conquistar o mundo e não sentir o verdadeiro sentido da vida, que é conquistar o céu. A verdadeira fé que faz sentido da vida é fé com obras e obras com fé. O sentido da vida de Abraão começou por uma grande obra. O sentido da vida de Abraão começou por uma grande obra. Ele foi fazer, executar o que Deus mandou. Ali ele foi fazer a obra de Deus. Abraão, ele foi fazer a obra de Deus. Abraão sobe aquele monte e sacrifica Isaque. Ele foi fazer a obra de Deus. A partir do momento em que o Abraão ele botou em princípio de todas as coisas o sentido obedecer a Deus, ele foi fazer a obra de Deus. Ali em cima ele exerceu a fé. A fé em Abraão foi gerada pela obra. O que é a obra? Vai lá e constrói a casa. Vai lá e faz o sacrifício que eu mandei você fazer, Abraão. Vai lá e faça isso. Foi fazer a obra de Deus. Vai lá e pregue o evangelho. Não tenho condições, não tenho gasolina, eu não tenho roupa boa, não tenho sapato bom, eu não sei falar direito. Faz a obra. Lá a fé é exercida. O verdadeiro sentido da vida é obedecer a Deus, irmão. O verdadeiro sentido da vida é buscar as coisas de Deus, do céu. Não seja você mesmo, irmão. O verdadeiro sentido da vida não pode ser Castilho para Castilho. O verdadeiro sentido da vida tem que ser Deus para Castilho. Porque se for Castilho para Castilho, a minha vida vai perder o sentido, meu irmão. Quando alguma coisa falhar na minha vida, alguma coisa acabar e não dar certo, a minha vida não terá mais sentido. Mas quando Deus é o sentido para a vida que é de Castilho, pode faltar tudo. Porque no pouco sentido eu darei glória a Deus, no muito sentido eu darei glória a Deus. Muitos perdem o sentido da vida porque não casaram, não foram pai ou mãe. Irmãos, o seu sentido da vida, o meu, o nosso, é Jesus Cristo de Nazaré. Há muitos anos atrás eu morava numa cidade no Brasil, em Vitória da Conquista, Bahia. Hoje eu me encontro com 56 anos. Eu tinha uns 14 ou 15 anos de idade. Um comerciante muito conhecido. Ele fechou a loja no final de semana. Na segunda-feira, os funcionários chegaram na porta da loja. Isso aconteceu nos anos 70, início dos anos 80, infelizmente. E começou a passar a hora e o dono da loja não chegava. E ele sempre abria a loja na hora certa. Foram se preocupando e chamaram a polícia. Chamaram um chaveiro, arrombaram a porta e encontraram ele morto com um revólver ao lado dele. Quando foi descobrir, ele tinha duplicatas e promissórias. Naquela época, muitas promissórias foram encontradas na mesa dele. E ele disse que cometeu suicídio porque ele não podia honrar os compromissos. É difícil não honrar os compromissos de uma pessoa que tem caráter. É dolorido. Mas o sentido da vida dele estava nas
duplicadas, nas promissórias, em não passar vergonha. Jesus Cristo sofreu na cruz por pecadores. Mas o sentido da vida era obedecer a Deus. E aquele homem tirou a vida dele. Quando o nosso sentido da vida é Cristo, os compromissos atrasados, as percas familiares, as percas materiais, a enfermidade, as traições, as humilhações, o limite de ir e vir que estão nos dando agora no momento da praga, não podemos perder o sentido da vida. O sentido da vida é Deus. Quantos pastores perderam o sentido agora de pregar? Porque não estão conseguindo botar muitas pessoas aqui nas igrejas? Existem pastores com depressões, não estou julgando, que não conseguem botar multidões. O meu sentido da vida não é eu pregar para multidões. O meu sentido da vida é eu pregar para 1, 2 ou 3 pessoas, que eu sei que o sentido maior vai estar ali. Jesus Cristo de Nazaré. Se aquilo que Deus te prometeu, se aquilo que você sabe que Deus escreveu para você, planejou para você, projetou para você, falou para você, revelou a você, te prometeu e ainda não aconteceu, o maior sentido da vida é Deus. Há poucos dias atrás, um tempo atrás, eu tive uma conversa com Deus. Aquela conversa que muitas vezes cada um tem suas particularidades. Eu disse: Deus, se o Senhor hoje se revelar a mim e falar a mim que tudo que o Senhor me prometeu, o Senhor não quer fazer, porque eu sei que o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem que se arrependa no que prometeu. Mas se o Senhor falar assim para mim: olha, Castilho, tudo que você pensa que eu vou fazer, eu não vou fazer. Eu falei isso com Deus. Eu continuo te louvando, te adorando, te servindo, te seguindo e proclamando o teu evangelho. Porque o meu sentido da vida não são as promessas, não são os milagres. O meu maior sentido da vida é Jesus Cristo de Nazaré. Eu já ouvi pessoas falarem: que sentido a vida tem com bolso vazio? Com bolso vazio? O que adianta o bolso cheio e o coração vazio sem Deus? O dinheiro vem, irmão. O dinheiro é uma providência de Deus para nossas vidas. Ele vem. Deus vai te dar o dinheiro que você precisa, que eu preciso, para honrar os compromissos com Deus, com os dízimos, as ofertas, pagar os compromissos em dias, com os credores, ajudar as pessoas, os ministérios, os missionários, nossos familiares, e sobrar. Deus vai dar a nós e a você que obedece a Deus também. Mas, irmão, mesmo que a figueira não floresça, que não dê fruto nenhum, o meu sentido é Jesus Cristo de Nazaré. Quantas pessoas estão em casa neste momento, enquanto eu prego essa palavra, que diz que não tem mais sentido para viver, não tem mais alegria, porque o marido está com a amante, a esposa está com a amante, os filhos que não estão honrando eles, ou não aconteceu aquilo, ou a praga está aí fora, o que está acontecendo? O nosso sentido é Cristo. Cristo. Zaqueu nos dá mais uma lição da Bíblia. Zaqueu tinha grana, dinheiro. E Zaqueu viu que a vida dele precisava de uma visitação para dar sentido. Ele queria, se ele não quisesse Jesus, ele não ia ver Jesus lá. E Jesus falou: Zaqueu, vai para a tua casa. Aí não é teu lugar não, Zaqueu. Hoje eu passo lá e haverá salvação. Onde Jesus passa, faz sentido nas nossas vidas, irmão. Muitos faz sentido quando passa os presidentes, os governadores, os prefeitos, com todo respeito, que são autoridades, permitido pela Constituição do Deus que é de Israel, temos que respeitá-los.
Mas existem pessoas que o sentido da vida é um político famoso ir na casa, mandar uma carta. Para muitos, o sentido da vida é receber uma homenagem em público. E se perder isso tudo, perdeu o sentido da vida. O meu sentido da vida está acima do arco-íris, dos planetas. É Jesus Cristo de Nazaré. Existem pessoas que perderam o sentido de viver. Nem Bíblia quer ler mais. Existem pessoas que o sentido da vida é a promessa é promessa. Deus tem a promessa faz parte da tua vida e da minha vida. Mas bote em primeiro lugar, Deus é o maior sentido, é Deus. Existem pessoas que só dizem que só vai à igreja se Deus fizer, porque o sentido está no fizer, no fazer do Deus de Israel, não está em Deus. Existem pessoas que dizem que perdeu o sentido da vida porque a promessa não se cumpriu. É porque você não entendeu que não está no tempo, ou você só faz o sentido da vida se a promessa acontecer. O sentido da vida não pode estar em bolsas caras, relógios, sapatos, carros, viagens, teatros, cinemas. Tudo isso faz parte da vida, mas o sentido é Deus. Eu tenho assistido aqui nos Estados Unidos, em New York, Manhattan, ilha de Manhattan, a Broadway, os teatros, lojas acesas até nas madrugadas em Manhattan, New York. As grandes atrações, a Estátua da Liberdade, Empire State, Rockefeller Center, a patinação de gelo, tudo fechado. A Broadway é fechado. E muitos dizem que perdeu o sentido da vida porque não podem mais para isso. Restaurantes com limitações de pessoas, perdeu o sentido da vida. Não pode mais ir para a praia, ficar no meio da multidão, perdeu o sentido da vida. É ser muito pobre de espírito. O rico de espírito. O sentido é Cristo. Este homem que está aqui aprendeu a viver com pouco e com muito, mas eu não perdi o sentido de dar glória a ele. Que glória é para quem bota em primeiro lugar o sentido maior, o eu sou nas nossas vidas. Qual é o sentido da sua vida, mulher? Qual é o sentido da sua vida, homem? Teve uma frustração? Foi? Não pôde fazer aquilo que você queria e perdeu o sentido de viver o final de semana bem? Perdeu o sentido de almoçar na mesa, não quero almoçar, estou zangado, quero ir para o quarto almoçar só, bota o marido para dormir em outro quarto, na sala, a mulher aqui para lá, porque eu perdi o sentido da alegria. E você vai ficar brigado com teu cônjuge e deixar o dia amanhecer sobre você uma ira. Seu sentido da vida não é Cristo. Filho que não honra pai e mãe, o sentido da vida não é Deus. Marido e esposa que dorme brigado e o sol nasce sobre a casa, o sentido da vida não é Deus. Pessoas que ficam se reunindo em fofoca para derrubar alguém, para fritar o nome de alguém, para machucar e queimar alguém. O sentido da vida não é Deus, é o diabo. Que a fofoca é do diabo. Ah, o meu sentido da vida é meu corpo esbelto, tanquinho, barriga tanquinho. Tá muito pobre, meu irmão. E você ter a barriga tanquinho não tem problema nenhum, não é pecado. Mas se sua barriga engordou um pouco quando o pastor Castilho aqui, um pouquinho, e que esse pouquinho eu preciso arrancar essa semana em nome de Jesus, o meu sentido da vida não é minha barriga, é Cristo. Eu tenho que ter uma saúde boa, sim, mas o meu sentido da vida é Jesus. Uma vez me falaram assim, pastor Castilho, o senhor tem que criar uma performance na internet. Me deram esse conselho. E pessoas que me amam, o senhor tem que criar uma performance. O senhor tem que ficar de lado. O senhor tem que deixar a câmera te pegar mais focado. O senhor tem que... Falei, irmão, peraí, o meu sentido da pregação não é para eu ser âncora de lives, não.
O meu sentido das pregações em igreja ou internet não é para eu ficar famoso, não. O meu sentido é para eu lançar a palavra e a palavra não voltar vazia. Há um tempo atrás me falaram, pastor Castilho, o senhor poderia pedir alguma marca para dar umas roupas ao senhor de Griffith, fazer? O meu sentido não é Griffith, o meu sentido é Cristo. Cristo. O meu sentido da vida não é eu ser aplaudido, reconhecido, exaltado, adorado. O meu sentido da vida é Ele ser adorado, glorificado, não eu glorificado, não eu adorado. Não é aplaudido, o meu sentido da vida é Cristo ser aplaudido. O meu sentido da vida é Jesus, e o seu? E se hoje você não pode fazer aquilo que você quer fazer, você perde o sentido da vida? A pálpebra de meus olhos estão diminuindo, é o tempo. Aqui já criou esse sinal. Aqui já criou esse sinal. Eu não perdi o sentido da vida. Não agora. Não hoje. Quando Deus mandar, eu vou dar um testemunho público aqui. A maior prova que eu passei na minha vida. No tempo certo eu vou dar um testemunho com uma pessoa do meu lado. A maior prova que eu passei da minha história, da minha vida. E naquele dia, uma voz falou no meu ouvido: comete suicídio hoje, Castilho. Eu procurei chão, não vi. Eu procurei ouvir Deus e não ouvi Deus. Foi a maior prova da minha história, da minha vida. Espero nunca passar aquilo mais. E espero que ninguém passe aquilo nunca. Mas durou mais ou menos 30, 40 segundos. Foi o tempo que Deus me permitiu, menos de 1 minuto, para eu saber que meu sentido é Cristo, não aquela prova. E eu botei o sentido para funcionar, porque quando você tem o sentido da vida é Jesus, as turbinas acende na hora que você precisa. E ali eu fui buscar força na palavra de Deus, revelada de Deus, me manteve vivo para resolver aquela situação daquela pessoa, mesmo de longe. O sentido maior da minha vida foi lá e livrou. Quando você tem o sentido da vida, Jesus, na maior prova da sua vida, as turbinas do sentido da fé, da obediência, dispara e você vira um guerreiro, uma guerreira de Deus. Por isso que é importante você ir até o fim da prova. Por isso que é importante você ir até o final da luta. Só vai fazer sentido a prova se você cumprir o propósito do início, meio e fim. Não busque atalho, vai até o fim da prova. Porque o sentido maior da vida é contigo. E ele diz aqui, em Salmos 42, 11, espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Se o sentido da sua vida é Jesus, a partir de hoje, você nunca mais vai pensar que você está só. Se o sentido da sua vida é Jesus, você nunca mais vai fofocar, falar calúnia de ninguém. Se o sentido da vida é Jesus em você, você nunca mais vai falar um palavrão, uma palavra torpe. Se o sentido da vida é Cristo em sua vida, você nunca mais vai deixar o seu marido, a sua esposa dormir em quarto separado, em sala, no chão e deixar ir amanhecer sobre você. Você vai se reconciliar antes do dia amanhecer, para nunca mais fazer isso. Se o seu sentido da vida é Cristo, você, filho e filha, vai honrar teu pai e tua mãe. Se o sentido da vida deste pai e dessa mãe é Cristo, não vai irar os filhos. Se o seu sentido da vida é Cristo, você não vai roubar,
não vai beber vinho, não vai usar maconha, não vai traficar, não vai se transformar em homossexual. Se o seu sentido da vida é Cristo, você não vai sair com a imagem de pau, de gesso, de ouro, com vela acesa na rua, em procissão, respeitando quem faz. Mas o seu sentido da vida não é imagem construída por homens. Nosso sentido da vida é o Espírito Santo de Deus revelado em nossas vidas. Eu fico observando, não como juiz, que eu não posso ser juiz. Não posso julgar ninguém, nem a mim mesmo e nem a ninguém. Eu fico olhando pessoas que dizem que para ter uma alegria na vida, tem que botar uma música secular, uma música que marcou a juventude, marcou a idade, uma música do mundo, uma música que não seja louvor. Aí bota música que não é louvor, que não é adoração. Aí diz que aquela música faz um sentido na vida. Nasce, relaxa, fica calmo, relembra a juventude, relembra o rock and roll, relembra as noites de pagode, relembra as noites de forró. Faz sentido na vida buscar as coisas do passado, que era vergonha para Jesus Cristo de Nazaré e continua sendo vergonha para Jesus Cristo de Nazaré. Faz sentido na vida um cristão ficar assistindo novelas imorais? O sentido não é Cristo. Mas, pastor, eu assisto novela. Existem pessoas que falam que, para mim, pessoas maravilhosas, pessoas que eu amo. Eu assisto novelas para eu relaxar. Qual a novela que você assiste, irmão? Ô, irmã. Aquela novela que homem com homem, mulher com mulher, é filho dando em cara de pai e de mãe. Filho tendo relação com mãe e com pai, adultério, droga, homossexualismo. Por que você assiste? Ah, pastor, para passar o tempo. Então você está fazendo tempo com o capeta, com o diabo. Porque quem tem o sentido da vida, que é Cristo, não vai querer viver sentindo novelas imorais, filmes de pornô. Eu li uma reportagem infeliz que nunca os sex shops, sei que tem crianças, eu tenho que ter muito cuidado com o que eu falo aqui, porque o público, eu não sei quem está aí, tem que ter muito cuidado, todo respeito. Diz que nesse momento da praga, os produtos de sex shop, os produtos de imoralidade, de indecência, de pornografias, aumentaram estupidamente as vendas nas internets. Porque o sentido da vida desse povo é pornografia. Eu tenho visto coisas na televisão que eu digo, Senhor, eu sei que está na Bíblia, mas eu pensei que esse povo ia se arrepender. Mulheres falando que não aguentam e vão para as internet e compram os produtos que não faz sentido. É os produtos de Satanás. E os homens a mesma coisa. Não todos. Toda regra tem sua exceção. Existem pessoas que estão em casa agora, eu fico observando, assistindo lives de cantores tomando cana, drogados, alcoolizados. Eu vejo pessoas assistindo lives, shows nas internets de músicas do mundo, de cantores que ficam bêbados, caindo, e ainda sustentando esses elementos a se drogar, se alcoolizar e dizendo que isso faz sentido para relaxar. Relaxar o quê, seu encapetado? Quem relaxa, gente, é o Espírito Santo na alma. E aí ficam os falsos cristãos com seus copos de vinho, uísque, cerveja, e ainda filma as lives do mundo, dizendo que aquilo é para passar o tempo com um cão. Quando nós buscamos o sentido da vida, Jesus, nós vamos buscar os hinos da harpa, o cântico da harpa, louvores, adorações, orações, estudo bíblico, unidade com os irmãos, com a família. Quantas pessoas foram descobertas agora na quarentena da praga, que o sentido da vida era o que via, não o que cria que poderia ver. Muitos dizem que estão tristes, em depressões, não aguenta mais, tem que sair de casa de qualquer jeito.
é porque o sentido da vida não é Deus, porque quando é Deus, você pode estar dentro de um quarto, de uma casa, ele faz sentido em todas as coisas, porque onde ele habita tem o sentido da alegria, do renovo. Qual o seu sentido da vida, meu irmão e minha irmã? Meu maior sentido é servir a Deus, ser chamado de amigo dele, honrar a Deus em primeiro lugar, honrar a minha família. Meu maior sentido é buscar o reino de Deus e todas as coisas me serão acrescentadas. O maior sentido da minha vida é eu perdoar, eu amar quem não me ama. O maior sentido da minha vida é eu aprender que tem tempo para perder, e tempo para ganhar, tempo para chorar, e tempo para sorrir, tempo para viver, e tempo para morrer, tempo para ressuscitar. Eu aprendi que o maior sentido da minha vida é eu estender a mão a um caído e levantar. O maior sentido para mim que na vida é eu abominar, rejeitar o pecado, mas amar o pecador. O maior sentido para mim que na vida é eu pregar o evangelho e não cobrar e não estipular ofertas. O maior sentido da vida para mim é Ele, e por Ele, e para Ele são todas as coisas. Jesus Cristo de Nazaré. Ah, meu Deus, como é bom ter o maior sentido da vida, Jesus Cristo de Nazaré. Qual o sentido da sua vida? O que Ele faz viver? É Jesus? Ou são as coisas materiais? São as coisas palpáveis? Pense nisso. Se é Jesus, esse peixinho que está no cesto e os poucos pães que estão no outro cesto vai fazer sentido de multiplicação, porque quem o maior sentido é Jesus, peixe e pão multiplica para mais de 5.000 homens e mulheres grávidas e crianças e não falta. Se o seu maior sentido é Jesus, volta para o mar, volta para o lugar que se foi mais humilhado e lança a rede da fé, porque vai fazer sentido você obedecer a Deus e fazer a maior pescaria de bênção de sua vida hoje. Se o maior sentido da sua vida, o primeiro sentido da sua vida é o Senhor Deus, nosso Senhor de Jesus Cristo de Nazaré, não tenha medo da fornalha nem da cova dos leões, sobreviverá. Se o maior sentido seu é Jesus Cristo de Nazaré, nem a morte te vencerá, você ressuscitará no céu, na glória, na casa do Pai. Se o maior sentido da sua vida é Jesus, a promessa vai acontecer num dia determinado, selado, carimbado, registrado, autenticado, notarizado, datado por Deus, Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Se o maior sentido da sua vida é Cristo, a promessa está abaixo de Cristo. Aí a promessa se materializa. Não bote a promessa acima de Cristo que você não consegue. Só vai criar problema para a tua vida. Faz sentido sim. Faz sentido botar Jesus em primeiro lugar. Faz sentido sim proclamar o Evangelho de Deus. Faz sentido sim construir algo que parece ser impossível, como Noé foi construir a arca. Mas o sentido de Noé era Deus e a arca fez sentido da construção dela, porque quem mandou construir foi o Deus de Noé. Quando nós servimos ao Deus de Noé, a impossibilidade faz sentido, o impossível se transformar. Mais uma vez, prepara a roupa. Mais uma vez, de 2 anos para cá, prepara a roupa da promessa, que vai fazer sentido sim, você usar essa roupa para a glória de Deus. Nós, o maior sentido de nossa vida, o maior desejo de vivermos é por Jesus Cristo de Nazaré. Continue botando Jesus com o maior sentido de vida em você, que todas as coisas te alcançarão. Deus, meu Pai, abençoe esses homens, essas mulheres, a família Castilho, todas as famílias, Pai. Abençoe os pastores, aos evangelistas, aos missionários, aos obreiros, aos diáconos, aos presbíteros, aos tesoureiros de igrejas, aos porteiros, aos zeladores, aos que ficam nos estacionamentos, aos faxineiros, a todos que trabalham na casa de Deus.
Peço por todos, Pai, os governantes dos 4 cantos da terra, os líderes de nações. Peço pelo pobre e pelo rico, que todos botem como sentido da vida Jesus Cristo de Nazaré. E aonde Jesus Cristo de Nazaré é o sentido de todas as coisas, o impossível vai fazer sentido acontecer, vai ser possível. Eu vos abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Shalom Adonai. Se essa palavra fez sentido em sua vida, compartilhe ela. Fica na paz.